Hoje a nossa reportagem veio até a Mesquita de Jataí para tratar um pouquinho sobre o islamismo. A gente vai falar com uma autoridade religiosa, que é o Sheikh Yunus Mustafa. Ele vai contar um pouquinho para a gente da sua visita aqui em Jataí, dessa divulgação da religião e também para tirar um pouco dos mitos que muitas vezes a mídia, a sociedade tem a respeito do Islã. Olá, Sheikh, é um prazer estar aqui conversando com o senhor. Prazer é meu conversar com o senhor. E qual que é o intuito principal da sua visita aqui em Jataí? O intuito principal da minha visita aqui em Jataí é fazer uma divulgação do Islã, né? E distribuir livros islâmicos gratuitamente e mostrar para a comunidade a beleza do Islã, que o Islã é uma religião de paz, de amor, de compreensão, né? E que respeita os valores familiares e que preza por isso, pelos valores familiares, pelos valores que estão nas escrituras, né? E que traz para as pessoas um equilíbrio espiritual, moral e um equilíbrio na sociedade também. Sheikh, a gente estava conversando agora há pouco, o senhor reside em Alexandria, no Egito. Qual que é o seu trabalho lá, junto ao islamismo, junto às comunidades que lá residem? Eu, pela misericórdia de Deus, eu sou chefe da divulgação pro Islã, do Islã para os países de língua portuguesa, para os 10 países que falam língua portuguesa, na CMS, que é a maior associação de divulgação do Islã mundial. E também faço um trabalho de responder perguntas sobre o islamismo em língua portuguesa, em inglesa, espanhola, italiana, em árabe. E sou presidente da Associação Uma Brasil aqui no Brasil, que eu dirijo de lá, de Alexandria, e venho uma ou duas vezes por ano para o Brasil para fazer divulgação e para fazer também o gerenciamento dos trabalhos da associação. A gente estava falando agora há pouco com o Sheikh Yunus de alguns mitos, especialmente do islamismo. Muitas vezes são questionados a questão das mulheres que se cobrem. Outra coisa, o mito do homem-bomba no islamismo. A gente vai ter que perguntar isso porque é uma coisa corriqueira que muita gente fala no nosso dia a dia. Não é verdade, Sheikh, essa questão esse mito de islamismo e homem-bomba, esse mito das mulheres cobertas e de serem violentadas, como é que funciona isso? Na verdade, o homem-bomba, como o pessoal diz, isso não faz parte do islamismo. Porque no Islã, uma pessoa que se suicida, ela vai direto para o inferno, segundo a crença islâmica. A religião não apoia? Não apoia nem ato de terrorismo, nem assassinato, nem sequestro, nem nada de crime. Tanto que no Islã tem um dogma: o meu direito acaba quando começa o seu direito. Então, se eu tenho algo, uma propriedade, família, qualquer coisa, a minha própria vida, ela é minha. E a sua propriedade, sua família, sua vida, seus bens são seus. Eu não posso tocar naquilo que é seu, entendeu? Então, isso que acontece são grupos políticos, grupos com interesses políticos e econômicos que têm um desvio de pensamento e de atitudes e que fazem alguns atos que são condenáveis pelo Islã. E nós, os líderes religiosos islâmicos sérios, condenamos esses tipos de ações, sempre estamos condenando, escrevendo sobre isso. Isso não faz parte do Islã. Quero deixar bem claro que o Islã, como nós estávamos conversando aqui, é uma religião de paz, tem crianças, tem pessoas, tem mulheres. E a questão das mulheres que o senhor abordou, que é uma questão bastante falada na mídia, o senhor teve a oportunidade de ver aqui as mulheres entrando, nenhuma é oprimida, elas se cobrem por respeito a Deus. E por respeito a Deus, elas colocam aquela roupa para se resguardar das pessoas que olham, mas isso por causa de Deus. Então, é muito ruim quando as pessoas falam que isso é uma opressão, porque as pessoas que são maioria cristã aqui no Brasil, todas as vezes que ela vê uma imagem de Maria, ela está vestida como uma muçulmana. Então, e a freira também, que é um exemplo de santidade, de castidade,
de pureza, ela também está vestida com um véu como uma muçulmana, um véu e uma túnica larga. Então, que a questão da barba nos homens também é uma questão de respeito ao Criador? É uma questão de respeito ao Criador. Na verdade, na própria Bíblia, em Levítico capítulo 14, está escrito que o homem não raspará a sua barba e não fará calva na sua cabeça. Entendeu? É comum isso para as 3 religiões monoteístas, para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. Só que algumas religiões, por motivos deles, deixaram de usar isso, mas se você vê todas as imagens e todos os relatos dos profetas, que eram os homens de Deus, que são comuns, Moisés, Abraão, Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Jesus, profeta Muhammad, todos eles deixavam a barba grande, e todos os homens, os companheiros, os apóstolos também deixavam barba, e nós seguimos essa linha. Sheikh Yunus, a gente estava observando agora há pouco aqui num dos livros que vai ser distribuído para quem tem curiosidade, né? Meu grande amor por Jesus me conduziu ao Islã. Onde que Jesus entra nessa história do islamismo? Na verdade, todos os profetas que são mencionados, eles são profetas que chamaram as pessoas a adorar a Deus somente e cumprir as regras que Deus deixou para a humanidade. A profecia começou com Adão, o primeiro homem, que foi o primeiro profeta, como é relatado no Alcorão e relatado na Bíblia também, e veio vindo Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e José antes, depois Moisés, depois veio toda essa cadeia de profetas até passar por Jesus, e o último profeta é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Jesus, para nós, é um grande profeta do Islã, mas porque ele se iguala a todos esses que são iguais. Para nós não tem diferença entre um profeta e outro. Todos vieram para um tempo, para um povo, e Jesus, ele veio e falou das Escrituras. Ele veio para cumprir as coisas que estavam nas Escrituras, e Jesus deixou muitos ensinamentos. Ele mostrou a verdade, ele combateu as pessoas que estavam distorcendo a verdade na época dele, alertou e deixou um caminho, e nós respeitamos e nós seguimos Jesus também, e seguimos os mandamentos e os ensinamentos que ele deixou. Sheikh Yunus, para a gente encerrar, a gente tem muitos assuntos para tratar, mas o nosso tempo é limitado. Como é que faz para a pessoa que quer realmente conhecer um pouco mais do islamismo? Na verdade, quais são os principais dogmas, o que caracteriza principalmente a religião, para aqueles que estão em casa assistindo a TV Jataí, que tem curiosidade sobre o islamismo, tem curiosidade sobre o Sheikh Yunus e toda a religião? Quais são os dogmas principais? O que caracteriza a religião, o principal diferencial? O islamismo, ele é fundado em 5 pilares, que são, primeiro, a declaração de que só existe um Deus digno de adoração. Então, no Islã não tem intermediário entre Deus e o homem. Quando o muçulmano reza, ele reza para Deus diretamente, certo? E que o profeta, a segunda parte é que o profeta Muhammad é profeta e mensageiro de Alá. Então, essa é a segunda parte da crença, da declaração. E quando a gente diz isso, a gente acredita em toda a cadeia de profetas. A gente fala o nome do último, mas como mencionasse desde o primeiro até o último. Esse é o primeiro pilar do Islã, a crença. Então, creio em todos os profetas. O segundo é a oração 5 vezes por dia, nos horários específicos que nós paramos para rezar, para fazer oração. 5 vezes por dia temos aquele contato com Deus, são obrigatórias essas orações. O terceiro pilar é a paga do zakat. O zakat é como 2,5% do que sobra da renda da pessoa, que ele retira isso e dá diretamente para um pobre, não dá para o sheik, não dá para a mesquita, não dá para nada. Você tira e dá para uma pessoa, para quem precisa.
e com isso a gente procura, é uma forma de purificar nossos bens e purificar o nosso ego também, do desapego, ter aquele desapego do material, né? E fazer com que as diferenças sociais sejam diminuídas. Então esse é o terceiro pilar. O quarto pilar é o jejum do mês de Ramadã. Nós estamos no mês sagrado do Ramadã, que a gente jejua e se consagra a Deus, a Allah, do nascer do sol até o pôr do sol. A gente não bebe água, não come, não tem... Só se alimenta no período noturno. Noturno, durante um mês. E o último pilar do Islã é a peregrinação à casa de Deus em Meca, onde tem aquele quadrado negro Acaba, uma vez na vida, para aquele que tem condição financeira, física e psicológica de fazer essa viagem. Bom, obrigado. Então esse foi o Sheikh Yunus Mustafa falando um pouquinho mais sobre o islamismo, e a gente vai repetir o endereço da mesquita aqui de Jataí, que é na Rua Palestina, esquina com a Benjamin Constant. Então quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais dessa cultura, um pouquinho mais do islamismo, está convidado pelo Sheikh, por todos, a vir conhecer. Então essa foi a nossa entrevista com o Sheikh Yunus Mustafa falando sobre o islamismo.